Rapaziada, Bruno Henrique calou os antes após as críticas sobre a absolvição dele no STJD. Mas antes de ouvir o Bruno Henrique, se liga só no que o Neto falou do Abel Ferreira, que também falou do Bruno Henrique ontem em coletiva após a partida do Santos contra o Palmeiras. Se liga! O Abel, na sua coletiva, ele comentou um pouco sobre essa energia do Palmeiras, né, que foi caindo. Ele até fez uma referência que o Palmeiras, né, a pilha, a bateria foi acabando. Ele falou na sua coletiva. E, obviamente, também ele foi questionado em relação à questão lá do Bruno Henrique. E ele deu a seguinte resposta, ó. Eu sou cidadão paulistano. Trabalho há 5 anos no Brasil. Fui muito bem recebido e sou muito grato ao futebol brasileiro e a todas as pessoas que me receberam aqui. O futebol aqui está nos genes da pessoa que vivem aqui, que respiram o futebol. Portanto, o futebol deveria ser embaixador daquilo que é o exemplo para a sociedade. Já falei várias vezes, eu não sou ninguém para julgar o que se passou. Essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador do que são os valores, daquilo que é respeito, ética e educação para gerações presentes e futuras. Nesse trecho aqui, teve torcedores que interpretou que ele deu ali, sabe, para um bom entendedor meia palavra basta, que ele fez ali um certo protesto E foi. sobre a situação do Bruno Henrique, que E foi uma foi. indireta. Claro que foi. Outros falaram assim que ele meio que despistou, tentou sair pela tangente, falou que não tá lá pra julgar ninguém, meio que abriu, né, um aspecto mais macro do futebol, que o futebol deve ser, e saiu pela tangente. E obviamente também nós tivemos os torcedores que rebateram esse questionamento dele quando ele fala sobre respeito e tudo mais. Ah, mas e a situação do Vitor Roque? E a situação do centroavante dele? Eu não lembro se ele chegou a comentar na coletiva sobre a questão. Eu lembro que ele comentou alguma coisa sobre o Vitor Roque, mas eu não lembro se foi sobre o post do Vitor Roque em si. Mas enfim, eu acho que ele meio que saiu pela tangente. Teve várias interpretações. O problema, cara, desse tipo de declaração, quando o técnico vai declarar alguma coisa, eu acho que ele tem que ser claro. Eu acho que ele tem que ser claro. Se ele fala assim, ó, eu não vou julgar, então, cara, não julgue. De forma nenhuma. E nem deixa, assim, as coisas meio no ar. Porque, ao mesmo tempo que ele fala assim, ah, não tô aqui pra julgar, aí ele deixa algumas coisas no ar que permite com que a internet crie suas teorias. Ah, Abel Ferreira detonou Bruno Henrique, Abel Ferreira criticou Bruno Henrique, Abel Ferreira rebateu o caso Bruno Henrique. Aí tem aqueles que interpretam que tá julgando, tem aqueles que interpretam não, ele não tá julgando. Então, mano, o técnico ele tem que ser claro e objetivo aqui, porque hoje em dia a internet, ela abre margem pra muita interpretação. É igual, falei pra vocês esses dias aqui, os caras pegam um corte do vídeo aqui, jogam ali num contexto diferente e, meu, infelizmente, a grande massa é movimentada por isso. Então, pô, se eu fosse um técnico de futebol, eu não deixaria as coisas assim, meio que em subentendido. Eu falaria com clareza, ó, eu acho isso, 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 aquilo. Ou senão, ó, eu não vou opinar. Próxima pergunta. Aí ele continuou também. Eu acho que essa continuação que ele coloca aqui, ela é muito importante nesse momento da competição. Por que eu falo isso? Olha só, com toda certeza o futebol faz parte do nosso sangue. E do que depender de mim, farei o que conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais. Não, não somos inimigos. Ele está falando aqui em relação ao Flamengo. Era o que ele estava sendo perguntado. O futebol precisa de união. E acho que isso que faz realmente a magia do futebol. Unir diferentes classes sociais e não o individualismo. É isso que eu penso. Em relação ao que me perguntaram, eu não tenho mais nada a dizer. Aí ele volta lá na pergunta que fizeram sobre o Bruno Henrique. Eu olho para o futebol como embaixador dos princípios, valores, ética e respeito. É por isso que eu amo o futebol. Rapaziada, pra mim ele criticou sim. É como o Neto falou aí, ele teria que ser claro. Não vou opinar, ó, eu respeito e acabou. Mas ele falou, né, que o futebol deveria dar exemplo para a sociedade. Então, pra mim, criticou. Vamos ver o Bruno Henrique agora falando sobre isso tudo que ele passou durante esse processo todo
e durante principalmente essa semana, né, que quinta-feira foi o desfecho todo dessa situação, e o Bruno Henrique falou ontem após o jogo Flamengo Sport. Se liga. Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, pro nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer eles, e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu, e é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade, então é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. É isso aí, rapaziada. Bruno Henrique responde e cala os críticos. E para mim, o Abel Ferreira, ele criticou sim o Bruno Henrique, né? Ele disse que o futebol deveria ser exemplo para a sociedade. E eu concordo com ele. Thiago, tá sendo contraditório? Não estou sendo contraditório. Ele disse e eu concordo. Por que eu concordo? Porque tem que ser assim, né, Abel Ferreira? Né, Palmeiras? Porque o Palmeiras também tem o seu rabo preso. E eu venho falando isso aqui todos os vídeos que eu posto. O Flamengo fez errado? Fez errado. O Bruno Henrique fez errado? Não digo se fez errado ou não. Quem fez errado foi o STJD. Então, o Bruno Henrique ficou na dele. Agora, o Abel Ferreira ou qualquer um, né, da instituição Palmeiras vir falar alguma coisa, tem que olhar, né, o seu, né? Tem que olhar o seu lado, ver se tá tudo certinho, ver se não tem nada ali de errado, né? Porque você pode estar provando do próprio veneno, né? Então, assim, é fácil falar, mas não ver o que se passa dentro, não ver o que se passa com o clube deles. Então, assim, o Palmeiras, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que foi beneficiado em várias vezes no Campeonato Brasileiro. E aí, na hora de criticar, vem forte a crítica, mas não se autocritica, né? É isso aí. Quero saber de você o que você achou aí desse vídeo, do comentário do Abel Ferreira, do Neto e do Bruno Henrique. Deixa aqui no comentário aquele like, se inscreva, compartilha, e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!